Agora, vamos iniciar, né, um novo conceito de processo de fabricação na nossa disciplina e eu vou apresentar agora como obter os aços. Né? Vou falar de aço neste momento porque é um material que me permite mostrar um outro tipo de processo de fabricação muito clássico, né? De obtenção de materiais metálicos, ferrosos, que no caso é o lingotamento contínuo, né? Então, que é outro tipo de processo de fundição. Até então, a gente falou de fundição de produtos peça, né? Agora, e produtos peça são produtos descontínuos, são produtos pequenos ou grandes, mas são produtos com a sua singularidade, com as suas características. Aqui eu vou falar de fundição de produtos contínuo. O que é um produto contínuo? Um tarugo, né? Um lingote, uma placa grossa, isso é um produto contínuo. Um produto contínuo que ele é produto do processo de lingotamento, mas que é um semiproduto em relação ao processo que posteriormente deva ser utilizado para seu uso na engenharia. Então, os semiprodutos obtidos em lingotamento contínuo vão ser a matéria-prima para uma próxima etapa da fabricação desse material, que poderia ser, no caso, a laminação. Né? Então, aqui eu vou mostrar agora a fundição de produtos contínuos, né? E eu vou falar especificamente da obtenção do aço. Não? Entenda que poderíamos também falar da obtenção do alumínio. O alumínio, as ligas de alumínio, né? Elas, da mesma forma que as ligas de aço são obtidas através de fundição contínua, o alumínio também é obtido por fundição contínua, salvo, é claro, toda a infraestrutura industrial que você precisa para obter alumínio é diferente da infraestrutura industrial que você precisa para obter aço, entendendo que, por exemplo, pelas suas próprias propriedades físicas de um alumínio, a temperatura de fusão dele é quase um terço da temperatura de fusão de um aço. Não? Então, um material exige mais complexidade, mais robustez tecnológica do que a outra. Só que quando você olha assim o processo de fabricação de um e de outro em macro etapas ou em macro fases, hein? Você vai perceber que estamos falando das mesmas fases. Não? Então, a produção do aço abrange quatro grandes etapas. Hein? A primeira delas é a redução do minério de ferro. Né? E aqui a disciplina ela vai fazer um link com aquilo que você deve já conhecer da química tecnológica. Quando você estudou química tecnológica, você estudou um tema chamado siderurgia. E nesse tema de siderurgia, a gente apresenta a vocês tudo que está relacionado com os processos de redução de minério de ferro para obter o que nós chamamos de ferro-gusa. Ferro-gusa é o produto de um processo de redução de minério de ferro que acontece no alto forno. Né? Então, esse produto do alto forno, que é chamado ferro-gusa, é o que nós usamos na aciaria para refinar esse ferro-gusa e, a partir desses processos de refino, obter o lingote de aço. Né? Então, a próxima etapa seria refino, e aí eu vou falar de refino apenas, vamos depois ver que existe o refino primário, o refino secundário, depois nós vamos falar de lingotamento, e por fim nós vamos chegar à laminação. Né? Sendo que laminação, aqui neste caso, eu vou fazer uma pequeniníssima introdução, porque laminação é um processo de conformação mecânica que nós vamos ter mais tempo para estudar nos próximos encontros. Não? Então, vamos já de cara mergulhar no processo de obtenção do aço através das etapas de refino, de redução, refino e lingotamento. Não? Aqui eu estou mostrando uma vista panorâmica do que poderiam ser todos os processos integrados. Hein? Vocês vão ver na parte superior dessa figura o que seria, por exemplo, de um lado, estoque de matéria-prima, na sequência você vê um alto-forno, desse alto-forno, na sequência você vê, por exemplo, um forno
a arco elétrico, que conhecemos com o nome de conversor, né? E depois você vê aí uma panela, né? Essa panela, ela está cheia de aço em estado líquido. Desse momento do aço estar em estado líquido no interior da panela, passamos ao processo de vazamento do metal líquido numa lingoteira que tem canais de distribuição, os veios da máquina de lingotamento contínuo, onde em cada um desses veios vai naturalmente se produzir um lingote de forma contínua. Esse lingote de forma contínua, quando solidificado e quando resfriado, ele é armazenado. Depois que ele é armazenado, ele é transportado para uma unidade de processamento. E aí, nessa unidade de processamento, a partir daí, eu chamo unidade de processamento um laminador. E eu vou chamar um laminador de uma forma muito genérica. Porque eu posso ter um laminador para fabricar chapas. Porque eu posso ter um laminador para fabricar vergalhões. Porque eu posso ter um laminador para fabricar perfis. Então, o laminador, dependendo muito da ferramenta que você instala nele, o lingote ou tarugo que você teve por lingotamento contínuo, você pode transformar em um perfil tipo I, que é o que você vai usar num trilho ferroviário, por exemplo, ou você pode transformar esse tarugo tipo placa grossa numa bobina de aço laminada quente, ou você pode ter esse tarugo no formato barra, sendo laminado de uma forma como esta que eu estou representando aqui para obter o que é um fio-máquina, né? Um fio-máquina, você obtém em espiral um fio-máquina que depois você pode utilizar como matéria-prima para um processo de trefilação. O processo de trefilação é um processo de conformação mecânica, através do qual você pode obter arames, certo? Né? E com esses arames, você pode obter, por exemplo, prego, você pode obter, por exemplo, arame para solda, você pode obter, por exemplo, arame para fabricar parafuso, ou seja, tudo uma gama de aplicações, entendeu? Então, veja, é a grande cadeia produtiva de um material chamado aço que pode ser empregado em infinidade de aplicações. Que, dependendo muito da forma do processamento, ele pode ser aço 1020, por exemplo, mais conhecido, em forma de chapa fina ou chapa grossa, né? Pode ser um 1020 no formato perfil em I, perfil em Z, ou pode ser um aço tipo barra, pode ser um aço 1020 tipo vergalhão, que é o que se utiliza como reforço na construção de concreto armado, não? Ou pode ser um arame em aço 1020, pode ser um parafuso em aço 1020, pode ser um prego em aço 1020. Entendeu? É o mesmo aço, só que em um formato diferente. Ele é o mesmo aço até o momento dele passar por um processo de laminação. Até ele chegar ao laminador, ele é o mesmo aço. E esse aço, ele pode ser utilizado em diversos fins, e o que vai determinar o fim vai ser a forma como você lamina. O tipo de ferramenta que você utiliza para laminar, entendeu? Então, essa é uma visão muito clássica de um processo siderúrgico. Antes, abaixo daquela pilha de minério de ferro que você vê nessa figura, você vê, por exemplo, também outras alternativas de matéria-prima para você obter o aço, não? Então, você pode obter o aço diretamente do ferro-gusa, através do processo de redução de uma panela cheia de ferro-gusa, ou você pode obter o aço a partir de uma mistura de ferro-gusa com sucata, ou você pode obter o aço simplesmente, diretamente, a partir de sucata. Né? O certo é que a forma de você trabalhar a matéria-prima é o que pode definir um tipo de usina, uma usina integrada, uma usina semi-integrada,
né? As usinas integradas são as usinas que possuem todos os três processos. O processo autoforno, onde você obtém o ferro-gusa. Tem o processo aciaria, onde você transforma esse ferro-gusa em aço. E tem o processo de lingotamento contínuo e de laminação. Isso é uma integrada. Uma semi-integrada, ela pode ter simplesmente o processo de aciaria e não ter o processo autoforno. 1,63. Oi? 63 quilos. 63 quilos do quê? De matéria-prima, é isso? Ele está falando com outra pessoa. Beleza. Show de bola. Então, vamos passar ter um pouco mais a fundo cada uma dessas etapas. Na etapa de redução de minério e de ferro, essa etapa ela é feita nos autofornos. E a carga de um autoforno ela é constituída basicamente por minério de ferro. O minério de ferro ele é granulado, né? E esse granulado ele vem de onde? Ele vem das jazidas, daquele lugar onde foram extraídos direto da natureza o minério de ferro. Tem empresa que processa esse minério de ferro e que diminui o tamanho dele, tritura esse minério de ferro e transforma ele em um granulado, né? E essas mesmas empresas que processam o minério de ferro durante esse processo de granulação, de moenda, de moagem desse minério de ferro, elas produzem, então, esse processo de granulação do minério produz muito pó, muito resíduo em pequenas partículas. Esses resíduos em pequenas partículas, eles se aglomeram em forma de sinter ou pelotas. Processo de sinterização. Você pega muito pó, reúne muito pó, compacta eles e aquece ele um pouquinho para quê? Para que durante esse processo de aquecimento, que é sinterização, você consegue, digamos, que garantir a união desses pó, dessa partícula, e você tem uma pelotinha, uma esferacinha assim, de um material muito, muito poderoso, que é o minério de ferro tipo sinter, né? Essas empresas que trituram o minério, que granulam o minério, elas vendem também sinter, elas vendem também pelotas. Então, por exemplo, aqui Schulz, ela não tem um autoforno, mas ela compra sinter. E o sinter é um produto siderúrgico de altíssimo valor agregado, porque ele é um produto muito rico em ferro. Muito rico em ferro. Então, a carga de um autoforno é minério de ferro, seja qual for o formato dele, a origem dele. Tem que ter calcário. Vocês vão ver depois nas reações químicas o porquê que é importante esse calcário, né? E depois você tem que ter o coque, que é um combustível, um carvão, ou carvão vegetal, que é o que vai naturalmente permitir a combustão dentro do autoforno para poder resolver a redução, não? O que significa reduzir de fato? Reduzir significa retirar o oxigênio do ferro. Porque, na verdade, é assim, esse minério de ferro que você encontra na natureza, ele vem num formato, com aspecto químico do tipo óxido. Óxido. Ele é um composto químico chamado óxido, constituído por oxigênio e pelo metal que predomina. Ferro, pois é silício, óxido de silício, óxido de manganês, de cromo. Né? Então, você retira essa carga de oxigênio dos óxidos de ferro que você extrai da natureza durante todo o processo de fusão da carga que acontece no interior do autoforno. E então, todo esse ferro que você está reduzindo é o que dá origem ao que nós conhecemos como ferro-gusa. O ferro-gusa é uma liga de ferro-carbono muito bruta. E coloca bruta nessa história. Muito bruta. Por que ela é muito bruta? Porque ela é exageradamente rica em carbono. Ela está exageradamente rica em silício e manganês. Mas por quê? Porque da mesma forma que você reduz o óxido de ferro como minério, você reduz o óxido de manganês de silício. Porque um óxido de manganês
ele também tem alguns percentuais de ferro. Então, um óxido complexo, que está constituído por ferro, por manganês e por silício. Uma pedra dessa pode ser tão rica. Por exemplo, uma pedra que se utiliza, inclusive, em ornamentos, é a pirita. Ela é muito rica em enxofre. Mas ela também é rica em ferro. Então, quando você pega esse óxido de ferro barra enxofre, conhecido comercialmente com o nome de pirita, você leva isso para um alto forno, o que vai acontecer? Você retira oxigênio. Você vai ter o quê? Você vai ter ferro e você vai ter enxofre em tudo aquilo que se chama ferro-gusa. Então, ferro-gusa é assim uma liga ferro-carbono muito bruta, por quê? Porque ela é muito rica em enxofre, ela é muito rica em carbono, ela é muito rica em silício, manganês. E o aço, como você conhece o aço da ciência dos materiais, hein? A gente sabe que um aço, uma liga ferro-carbono constituída por até 2,1% de carbono. E para fins da engenharia, essas nossas engenharias maravilhosas que a gente estuda, os aços geralmente são aços de médio, baixo e alto teor de carbono. Um aço com alto teor de carbono, para fins da engenharia, o que poderia ter? 0,8, 0,9, né? 1% de carbono no máximo, certo? E quanto teor de carbono tem um ferro-gusa? 5%. Então, é claro que o ferro-gusa é um material bruto, é maravilhoso, mas é um material bruto que precisa ser refinado. Por isso é que na aciaria nós temos os processos de refino do ferro-gusa. Certo? Muito bem. No momento que vocês precisarem perguntar alguma coisa, você pergunta, beleza? O que é um alto forno de fato? É um reator. Oi? Desculpa atrapalhar, é que eu fiquei com uma dúvida. Se a gente fosse usar a sucata, por exemplo, como matéria-prima, como seriam os cuidados com a quantidade de componente químico, assim, como que a gente sabe? Já vou chegar ali. Quando eu chegar no refino secundário, você vai entender direitinho tudo que eu vou falar para você, tá bom? Obrigado. Certo, obrigado. Então, o alto forno, na verdade, é aqui um reator, um grande equipamento, não? Do tipo chaminé, né? E nele, o que você tem? Você tem uma carga descendo, né? Carga sólida descendo, e você tem uma carga de gases subindo, né? De forma que quando o gás quente sobe, encontra com a carga sólida decrescendo, em algum estágio do próprio alto-forno, essa carga sólida passa a se constituir pastosa e em outro momento essa carga pastosa passa a se constituir líquida, certo? É um equipamento de funcionamento contínuo. O alto-forno, você liga um alto-forno, ele pode estar funcionando de forma direta 4 anos, com pequenas paradas para fazer manutenção e manutenção planejada. Então, um alto-forno não para. Né? Então, tem que ter um contínuo processo de abastecimento, de alimentação. A matéria-prima que é carregada no alto-forno, minérios, combustível, também tem os fundentes, se transformam em ferro-gusa como principal produto do alto-forno, mas nós temos também escória. E essa escória de alto-forno, ela é muito utilizada na indústria do cimento. Você fabrica cimento com escória de alto forno, né? E também tem gases. Esses gases são aproveitados para, inclusive, favorecer a combustão do alto forno. Se aproveitam esses gases. E tem muita poeira. E essa poeira também se utiliza para fabricar sínters a partir do pó que se acumula. É tanto pó que você consegue ver camadas e camadas, caixas de pó, sabe? É uma coisa impressionante, né? E tudo isso se processa, tudo se aproveita, não? Aqui eu estou mostrando a seção transversal em esquema do que seria um alto forno, não?
Você vai ver, por exemplo, camadas de minério de ferro, camadas de coque, você vê camadas de o que nós chamamos de fundente, né? Você vê também, por outro lado, gás e poeira na parte superior. Você vê da parte inferior pelas ventaneiras o abastecimento de ar quente. E esse abastecimento ele pode se dar, inclusive, simultâneo ar quente pelas ventaneiras, ou pode ser, inclusive, injetar combustível mesmo, para que você provoque a combustão. Para que você provoque a combustão. Você coloca coque para você acelerar o processo de combustão. Então, quando você vê, por exemplo, o alto forno nessa perspectiva, você vê na parte superior toda a carga metálica sendo apresentada. Você vê no decorrer da coluna do alto forno, na parte mais superior, as camadas dessa matéria-prima. Quando você olha, por exemplo, para a esteira que alimenta o alto forno, você vê pilhas de um, e pilhas de outro, e pilhas de outro produto, matéria-prima. Entendeu? Você vê uma pilha de coque, que se deposita. Na sequência, você vê uma pilha de fundente, que quando se deposita, fica sobre a do coque. Depois você vê minério de ferro, e aí você vai alternando. Então, essa carga em esteira transportadora é muito importante, porque essa organização que você coloca na esteira transportadora que você vai garantir depois nas camadas do próprio alto forno. Você vê claramente também que existe uma zona de gotejamento, onde é uma zona onde nós vamos ter, por exemplo, já na casa dos 700 graus, 800 graus, o material começando a gotejar. É assim que fica inferior essa zona de gotejamento à zona onde o material está se amolecendo. É aquela região onde eu falava para vocês que o material ficava pastoso. Então, o primeiro estado é pastoso, um estado de amolecimento, depois o estado de gotejamento, e por fim você tem aqui na parte inferior todo o ferro-gusa concentrado como sendo o produto de todo esse processo de combustão, e você vê a escória logo acima. Por que a gente usa fundente nesse processo de fabricação? O que o fundente é? É um calcário. Vamos apresentar a vocês em seguida a equação do carbonato de cálcio. Você utiliza o carbonato de cálcio para quê? O carbonato de cálcio ele vai se decompor. E o cálcio que está na formulação química, o carbonato de cálcio, ele vai agir com o enxofre. Então, o fundente, ele tem como principal função já começar a promover a limpeza do ferro. Se a gente não colocar fundente, a gente não vai ter condição de garantir qualidade química no ferro-gusa. Os teores de enxofre eles são reduzidos significativamente com a presença do fundente. E o calcário rico em cálcio que se utiliza, ele tem essa função. Então, esse sulfeto de cálcio que se gera durante esse processo de reação química entre o calcário com o enxofre, que está na carga do metal líquido, esse sulfeto de cálcio que fica na parte superior do metal líquido, na camada de escória. Na camada de escória. Muito bom. Aqui nesse gráfico do lado direito, você vê perfeitamente a distribuição das camadas de matéria-prima, não? Você vê que existe uma zona granular, existe a zona do amolecimento, a zona do gotejamento, a zona da combustão, onde você vai finalmente proceder a obter toda a decomposição desses minérios de ferro, e depois você tem a zona onde você acumula
o produto do processo de combustão, no caso do alto forno, seria o produto ferro-gusa, e seria, nesse caso, a escória. Não? O ar que é utilizado, ele é aquecido e ele é soprado com muita pressão através das ventaneiras que estão dispostas na parte inferior do alto forno. Não? Então, nós temos aí, por exemplo, o sentido de distribuição do gás, no sentido ascendente, não? Ar pré-aquecido e finos de carvão são injetados nas ventaneiras. A combustão do coque e do carvão injetado gera o gás redutor em elevada temperatura, que é o que permite o amolecimento da matéria-prima. E, em seguida, os gases eles são coletados e distribuídos da parte superior do alto forno para os locais onde esses gases vão ser tratados posteriormente. Em contracorrente, você vê o sólido descendo, uma carga bem equilibrada, dosada de cada um dos seus componentes. Começam a aparecer as primeiras reações entre os óxidos, aquelas que acontecem em temperaturas mais baixas, a partir de uns 500 graus já começam a aparecer as primeiras reações de oxidação e começam a se decompor esses óxidos. Alguns precisam de mais temperatura para se decomporem e, nesse caso, esses processos de reações químicas eles vão acontecendo mais próximo do local por onde você está alimentando de ar quente esse alto forno. Vemos, por exemplo, todos os processos de oxidação que acontecem a partir dos 400 graus, já você começa a perceber que existe decomposição do óxido de ferro, você já começa a ver, já mais próximo aos 700 graus, as reações de decomposição do calcário em óxido de cálcio e em dióxido de carbono. Depois, esse óxido de cálcio, ele mais para frente, mais próximo aos 1300 graus, ele vai reagir com os óxidos de silício e ele vai naturalmente desencadear um processo, esse produto da reação com o óxido de silício, ele passa a formar parte da escória. Aí também acontece na casa dos 900 graus a aproximação do cálcio com o enxofre e se dá então o processo de sulfuração do cálcio e tudo isso passa na escória. É assim, quanto tempo leva o processo, a operação de um alto forno, desde que a carga é alimentada até que ela desce e se transforma em ferro-gusa? Pode girar de 6 a 8 horas, dependendo muito do alto forno, pode ser até um pouco mais, tá? Tem alto forno que estão mais, que estão modernizados, já passaram por um processo de automação, que já passaram por um processo de controle, que ganharam mais sistemas, métodos de aquecimento que aceleram o processo de combustão e esses aí conseguem, em pelo menos 4 horas, já ter os primeiros produtos acontecendo, mas os mais antigos, os menos favorecidos, tecnologicamente falando, eles podem levar até 10, 12 horas tranquilamente. Não? Bom, muito bom. De um lado, você tem como produto na parte inferior a escória, de outro lado, você tem como produto ferro-gusa, que é o que mais nós valorizamos na indústria siderúrgica, o ferro-gusa. O que a gente faz com a escória? A gente leva essa escória que ela pode ser rica de óxidos, ainda que provavelmente não foram decompostos devidamente, ela é utilizada na indústria da construção civil. A maior aplicação que se dá é na fabricação de cimento. Beleza, eu tenho já o ferro-gusa na parte inferior do alto forno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transportar esse ferro-gusa. Então, o ferro-gusa, ele é transportado em carro-torpedo. Então, nesse momento, estou retirando o ferro-gusa do alto forno e transportando para a aciaria em carro-torpedo. Então, é assim que sai o ferro-gusa. Uma vez iniciado o processo de operação de um alto forno, ele pode ficar trabalhando de 4 a 10 anos tranquilamente, sem você se preocupar, apenas fazendo alguns pequenos ajustes, reparos, entendeu? Previstos em manutenção. Tem que ter manutenção planejada.